piscina livre. Astros, chegamos ao terceiro conto dessa coletânea dos livros do André Carneiro. O livro que tem a junção de todos esses contos é esse livro aqui, que é Amor, que é Piscina Livre e Outros Contos. Nós chegamos então ao conto, que tá aqui como o título desse livro, que é Piscina Livre. E eu não sei nem como eu vou contar isso para vocês. A história desse livro, ela é muito grande, apesar do conto ser pequeno. E eu passei dias pensando em como eu vou contar essa história aqui pra vocês. E chegou o dia, que é hoje. Quando nós iniciamos ali a história de Piscina Livre, nós conhecemos a Blanche. Blanche está indo viver uma nova experiência. A experiência é essa que ela não tinha vivido até então. Ela vai a um local chamado Piscina Livre, e esse local é um local destinado a experiências sexuais. E ela vai ali e conhece um ser que é feito para satisfazer tanto homens quanto mulheres ali na Piscina Livre. E esse ser, que é tipo um androide, ele está ali para servir as pessoas e ele é um especialista do prazer. Então ali a função dele é satisfazer as pessoas que o procuram ali dentro da Piscina Livre. E a Blanche, ela é uma pessoa questionadora, ela gosta de experimentar as coisas. Nessa sociedade hedonista onde é escrito a Piscina Livre, as mulheres, elas têm essa liberdade em poder escolher os seus companheiros, que apesar dela ter uma pessoa fixa ali, um marido, alguém junto com ela tem essa liberdade dentro da sociedade de poder se relacionar amorosamente com quem ela desejar. Então a Blanche tem essa experiência e ela descobre que nesse encontro com esse robô, vamos dizer assim, ela vê que ele sabe muito mais do que é ensinado nas escolas dos sexos dentro dessa história de ficção científica de Piscina Livre. Porque aqui nesse livro nós vemos que a sociedade ela é educada de uma forma diferente, onde desde pequeno as crianças ali são ensinadas as artes do prazer. Então tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, eles têm aulas nas escolas do sexo. E ela percebe que ali os androides, eles sabem coisas que não foram ensinadas nessas escolas. E ela se surpreende com tudo aquilo que ela encontra. Então, de certa forma, ela fica assim fascinada por aquele androide que é o Several. Os androides são os únicos que não têm os seus nomes modificados todos os dias, porque dentro dessa história de ficção científica e distopia, os personagens, os humanos que compõem essa história, eles têm os seus nomes trocados diariamente. E é algo muito intrigante durante a leitura do livro, porque a sensação que eu tive enquanto eu estava lendo é que em todo o momento, quando o escritor muda o nome desses personagens, a intenção dele é que nós tenhamos uma desassociação dos atos dos personagens do nome. Porque, de certa forma, o nome traz ali o jeito da pessoa, a forma com que a pessoa vive dentro de uma sociedade. Só que quando nós estamos lendo essas mudanças dentro desses personagens, nós vemos que apesar das mudanças dos nomes, e sim, durante essas mudanças dos nomes dentro do livro, também algumas vezes há dúvida dos personagens do significado desses nomes, apesar da mudança do nome e do significado, os personagens, a sua essência ali não muda. Então eu gostei muito desse traço que o escritor André Carneiro trouxe pra gente, porque faz com que nós questionemos muito e fiquemos buscando as mudanças dentro da história. Toda vez que acontece essa troca do nome da pessoa, como se fosse uma troca da essência e da identificação mesmo assim da pessoa. Não sei se estou me fazendo clara. Eu espero que eu tenha explicado de uma forma correta aqui para vocês, porque no começo é muito confuso, mas é delicioso essa mudança que o escritor faz dentro da história do livro. Só que a Blanche, ela tem um companheiro, e esse companheiro, ele não é muito adepto a esse envolvimento das mulheres com esses androides. Por quê? Porque os androides estão ali, de certa forma, para resolver questões, resolver coisas que os humanos não querem resolver. E essa liberdade que as mulheres têm em poder escolher como que elas vão ficar durante aquele momento, ou escolher ir na piscina livre e ter ali o seu prazer com os androides, é algo que gera assim insegurança em alguns homens dentro dessa história do livro. E é exatamente o que o Kratz sente. Diferente da mulher que tem ali a sua liberdade, que ela anda ali pela sociedade,
experimentando os prazeres que são oferecidos para ela, o Kratis, ele é um cara fechado. Ele é um cara que fica ali olhando o identificador para saber qual que é o nome dele naquele dia e qual que é o nome da Blanche naquele dia. Ele não tem esses desejos, ele é totalmente focado nessa mulher que, de certa forma, ele ama e deseja. Então, quando a Blanche chega e fala para ele que ela foi na piscina livre, ele se sente inseguro. Ele demonstra ali emoções de mulheres que muitas vezes têm os seus companheiros ali, vamos dizer, pulando a cerca, e elas perguntam: mas eu não sou suficiente? O que eu te ofereço aqui em casa não é suficiente, vamos dizer assim? É exatamente esse sentido que ele coloca ali, porque ele se surpreende quando ele percebe que a Blanche foi experimentar ali a piscina livre e rolou uma certa insegurança ali do Kratis. Só que o Kratis, ele tem ali um pensamento: tudo bem, ela pode ter essas experiências, é livre, né? Essa sociedade onde as mulheres não ficam mais dentro de casa, porque existe um momento que ele menciona isso, ele fala que existia um tempo que as mulheres ficavam dentro de casa e os homens conquistavam o mundo e tinham suas amantes, e agora as mulheres tinham os androides, e que isso seria o fim da espécie humana. Então fica muito claro para nós, dentro dessa distopia, dessa ficção científica, que ele não gosta disso não. Ele aceita porque, de certa forma, ele aceita porque ele foi ensinado a aceitar, mas isso gera muitas coisas dentro dele. Só que acontece o seguinte: a Blanche, ela não se satisfaz com o Kratis, não no sentido ali de desejos de homem por mulher. Ela sim, os pensamentos deles são muito diferentes, eles são pessoas totalmente diferentes. A Blanche, ela anseia por essas experiências. Ela vai ali em templos espirituais que o Kratis já não gosta. Ela vai ali na piscina livre mais vezes. E de certa forma existe um momento ali do livro que ele começa a se incomodar, porque ela começa a andar mais com o Several. E aí que a coisa fica um pouco tensa, porque nós vemos que o Kratis, ele leva uma vida paralela. Ele faz parte de um time ali de pessoas que não aceita tantos androides assim, porque chegou um nível de evolução desses androides que eles se assemelham muito aos humanos. Só que existe um universo paralelo a esse que acontece entre a Blanche e o Kratis. Eu vou me prender aos primeiros nomes desses personagens dentro desse conto, porque eles mudam de nome o tempo inteiro. Mas para deixar esse vídeo mais fácil para mim, porque seria muito difícil eu trazer todos os nomes deles aqui para vocês, eu vou me prender dentro desse primeiro nome e vocês descubram depois, quando vocês lerem esse livro, quantos nomes esses personagens vão adquirir durante a história desse conto. Existe um movimento por trás desses dois personagens, existem coisas acontecendo por trás de tudo isso, porque nós conhecemos as histórias dos androides também, e de certa forma é muito difícil a gente ficar à parte deles, porque você percebe que eles têm sentimentos e desejos, e quando eles vão ficando ali ultrapassados, o que acontece com eles? Eles também têm questionamentos, porque eles não vieram de uma ameba, como em algum momento do livro foi colocado para nós. Eles já vieram de uma evolução ali, eles já foram feitos à imagem e semelhança dos humanos, enquanto eles já estavam em uma evolução maior do que os próprios humanos vieram. Então, em certo momento, eles têm aquele pensamento de que eles também merecem ter respeito, eles merecem um lugar na sociedade. E existe um lugar onde essas pessoas fogem e que, inclusive, humanos e androides vivem de uma forma até amorosa. Existem mulheres que deixam ali os seus parceiros, deixam essa sociedade que eles estão inseridos para viver em lugares onde os androides se escondem e essas mulheres vão viver com eles. Então é o tempo todo a gente descobrindo a história ali da Blanche, que acaba assim se aprofundando ali no sentimento com o Several. Temos o Kratis, que de certa forma é aquele homem mais tradicional, onde ele deseja, ele quer que a Blanche seja dele, que deseje ele unicamente. E isso não acontece porque dentro dessa sociedade a mulher tem esse desejo livre. E como as opiniões dele é muito diferente das opiniões dela, isso gera um desconforto na Blanche, porque ele tem ali o seu pensamento e ele vai no local para debater isso, e ele é colocado também de uma forma muito pequena, como se ele fosse, nossa, nada a ver os seus pensamentos. Ele acaba sendo colocado até de uma forma onde ele é uma piada dentro de um lugar, mas ele continua ali dentro de um grupo onde eles batem sim de frente com esses androides e ele não sente nenhum tipo de remorso
por isso. A história de Piscina Livre é uma história muito difícil de eu vir contar aqui pra você, sem dar toda a minha opinião e o spoiler sobre esse livro. Mas o que eu quero dizer é que conforme eu tava lendo esse livro, eu percebi como o André Carneiro, ele é um escritor que ele trabalha o tempo todo com questionamentos enquanto nós estamos lendo. Não é possível você ler os contos do André Carneiro sem se questionar muito sobre todo o universo que ele cria ali pra gente. Então você vê que os androides, de certa forma, eles se veem ali como um aperfeiçoamento dos humanos. E alguns humanos veem eles ali como se eles estivessem tomando o lugar dos homens. E é algo que questiona muito, porque existem aqueles homens que desejam viver no local onde ele seja o centro do universo. Então você vê essa forma do André Carneiro trabalhar com os pontos distantes da sociedade. Ele consegue virar, gente, as coisas de um jeito e fazer com que você se questione sobre como seria uma sociedade onde não houvesse ali os homens sendo o centro do universo. Será que eles também não teriam os mesmos sentimentos, as mesmas inseguranças das mulheres? E eu penso nisso e eu falo, gente, ele escreveu esse livro há tanto tempo e o tema ainda é muito atual. É muito louco pensar como a mente desse escritor funcionava. Esse conto aqui ele foi publicado em 1980 e mais uma vez eu preciso comentar com vocês aqui que é um livro atual, que a escrita do escritor ainda aprende, ainda é rápida, ainda é intrigante e a forma como ele consegue mudar os tempos, os locais, os personagens, como ele consegue trazer intriga dentro dessa história de Piscina Livre, como ele trabalha ali os próprios desejos da Blanche, como ele consegue unir a Blanche ao Several. Gente, eu não sei se estou falando o nome dele certo, mas vai ser assim nesse português aqui que eu tenho mesmo para vocês, porque eu não sei como pronunciar o nome dele. Mas ele traz essa junção desses dois polos, a forma como ela consegue enxergar tudo isso, a forma que ela é aberta às experiências, e como o Krautz, ele é fechado numa casinha, inclusive propondo para Blanche que ela seja dele, que eles vão ali para uma nave, para um lugar onde as mulheres vão ter uma vida como era antigamente, e ela inclusive questiona ele se ela vai ter os filhos como as mulheres de antigamente tinham. Então a gente tem esse vislumbre de uma sociedade onde as mulheres não engravidam, né, da forma tradicional. E ele fala que sim, é o desejo dele voltar para essa sociedade onde ele é o centro do universo. E algo que eu adoro, estou adorando na escrita do André Carneiro, é esse fato de ele sempre trazer os dois mundos pra gente. E se isso seria possível, e se isso seria positivo? E todos os contos que eu percebi, ele traz essa coisa, não seria tão positivo assim. Ele traz esse ponto de reflexão para nós, tipo, é isso que você deseja, mas olha o resultado disso. Isso pode acontecer. A forma como o escritor trabalha com a figura feminina, eu fiquei, gente, fiquei prostrada, essa é a verdade. Fiquei, André Carneiro virou um dos meus escritores favoritos e a minha tristeza nesse ano de 2023 é saber que eu não vou ter a oportunidade de conversar com esse cara, porque se ele fosse vivo, eu ia atrás dele para conversar com ele, gente. Eu ia até Curitiba só para conhecer esse homem e escutar a visão de mundo dele, saber como a mente dele trabalha. Porque um homem que escreveu uma história dessa, tão futurista, com mulheres ali, de uma forma tão aberta, é um livro que ele é sensual demais para ter sido escrito em 1980. Ele é um livro futurista demais para uma mente que estava ali naquele tempo. Inclusive, tem uma pequena menção de Admirável Mundo Novo aqui que eu preciso comentar com vocês, que eu, gente, tem essa menção aqui. E a gente consegue fazer esses vínculos, né, desses escritores tão à frente do seu tempo, uma época tão, vamos dizer assim, arcaica, né? E no final, para eu não ficar aqui falando como que eu estou surtada do André Carneiro, nós temos ali, gente, o final foi demais. Eu não vou falar, não vou dar nenhum spoiler, porque o meu desejo hoje é que você leia esse conto Piscina Livre, que faz parte dessa junção das histórias do André Carneiro aqui nesse livro, que é a Amorquia, Piscina Livre e outros contos. Mas o final, eu adorei o final, gente. Eu adorei o final. O final nós temos uma menção que eu dei muita risada, na verdade, porque esse escritor, ele não tinha medo de brincar com as coisas, não. Porque no final, o nome desses personagens mudam, né? E o nome é Maria, gente, e Jude, né? Ele tá, J-U-D mudo, mas como se fosse Judá.
Então, assim, ele fez uma menção, ele trouxe ali uma cutucadinha ali, algumas coisas que eu adorei ver e eu não consegui não ligar esses pontos dessa ligação, desse novo momento de mundo, dessa nova sociedade, nessa criação de um novo tempo ali para os androides e para os humanos. Então foi algo que eu gostei muito de ver. Como eu comentei com vocês, eu amo a forma que o André Carneiro brinca com a nossa mente. Ele brinca com a nossa cabeça o tempo todo. E esse conto aqui foi um conto que eu li mais de uma vez, gente. Não que o conto seja difícil de entender, o que não é. Inclusive me lembrou, de certa forma, algumas referências do cinema. Então a gente tem esses vislumbres, né, tão atuais de histórias que foram escritas no passado. Como eu comentei com vocês, eu amo como o André Carneiro brinca com a nossa imaginação, brinca com a nossa mente e faz com que nós nos questionemos sobre os desejos de uma sociedade atual, para o que realmente iremos encontrar quando atingirmos esse desejo. Eu li esse conto mais de uma vez, não porque a escrita é difícil ou porque eu não entendi a história, mas porque toda vez que eu lia, abria uma janela na minha mente sobre o que o escritor estava querendo trazer para minha leitura. E é exatamente isso que eu acho muito incrível nas histórias do André Carneiro, porque nenhuma história dele é igual. Ele consegue trazer histórias totalmente novas, com personagens novos, situações novas e questionamentos novos durante a leitura das histórias dele. É muito diferente do que eu vejo hoje em dia sobre os livros que são escritos, onde os escritores têm uma forma deles escreverem e essa forma ela é fixa em todas as suas obras praticamente. O André Carneiro, ele consegue trazer temas bem diferentes, com personagens bem diferentes, de uma forma muito nova, gente. Esse conto aqui é um conto longo dentro do livro, mas totalmente crazy mesmo. E como eu comentei com vocês, a forma como o escritor faz com que nós mergulhemos na história, nos questionemos sobre desejos e respostas, é o mais intrigante em todos os contos do André Carneiro. E se eu tenho um desejo para esse dia aqui, é que vocês leiam o livro Amorquia, Piscina Livre e Outros Contos. Gente, realmente é um livro de ficção científica obrigatório para todo brasileiro ler. Eu ouso dizer que todo brasileiro tem que ler esse livro. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. E é um livro obrigatório para todo fã de ficção científica, gente. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela história. É impossível se decepcionar com André Carneiro. E ele tem provado isso a cada conto que eu tenho lido dele. E eu ficando por aqui, astros, desejando que vocês mergulhem nessa história de piscina livre, assim como eu mergulhei. E antes que eu me esqueça, eu sou a Jéssica Peixilha aqui do canal Biblioteca de Bolso. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, gente, se inscreva porque me ajuda demais. É gratuito, não te custa nada e faz toda a diferença para mim. Então se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário também, mesmo que seja 3 pontinhos, mas eu quero saber mesmo se você gostou desse conto aqui que é Piscina Livre e se você vai ler esse livro ou se você já leu e se você concorda com as minhas percepções dessa história aqui. Não deixa de ativar o sininho das notificações porque ajuda muito esse vídeo engajar mais aqui no YouTube, as pessoas conhecerem essa história do André Carneiro. E para quem é inscrito aqui do canal, a editora Avec está presenteando vocês com 20% de desconto na compra desse livro aqui. O cupom de desconto está na descrição, então vocês podem comprar esse livro aqui com 20% de desconto direto no site da editora Avec. Eu vou ficando por aqui, astros. Um beijo e nos vemos em breve.